Olá pessoal, estamos de volta para mais uma gravação sobre um tema maravilhoso e espetacular sobre a individuação, um dos pontos principais da psicologia junguiana. Professor José Maria, professor de pós-graduação em psicologia analítica da Uniaberta. Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre individuação. Pessoal, o começo da individuação é o afastar-se das emoções, dos afetos. Afetos e emoções, Jung diz que é a mesma coisa, diferente de sentimento. A pessoa, ela não se identifica mais com elas, com as emoções, com os afetos. Se alguém consegue se lembrar de si mesmo e consegue fazer uma diferença entre ele e a explosão de paixões, ele descobre o si mesmo e começa a se individuar. E sobre a probabilidade durante a individuação ocorrer a inflação, Jung diz que a individuação não significa a pessoa tornar-se um eu. Neste caso, ela se tornaria individualista. Nós sabemos disso. Sabemos que o individualista é um homem que não teve sucesso na individuação. Ele é um egoísta, filosoficamente depurado. A individuação, pessoal, consiste em se tornar aquilo que não é o eu. Aquilo que não é o eu, e isso é muito estranho. Por isso, ninguém compreende o que é o si mesmo, porque o si mesmo é apenas aquilo que a pessoa não é, aquilo que não é o eu. E descubro que ele é um mero apêndice do si mesmo, uma espécie de conexão solta. Pessoal, a individuação é um tema maravilhoso, representa o desenvolvimento da personalidade de cada um de nós, desde o começo da vida até o final. O si mesmo, pessoal, que é a completude, o si mesmo é algo extremamente impessoal, extremamente objetivo. Se você funciona em seu si mesmo, você não é você mesmo. Esta é a sensação que se tem. Você precisa fazer as coisas como se fosse um estranho. Você compra como se não comprasse. Você vende como se não vendesse, como diz São Paulo. Mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todos conhecem essa passagem, dando a entender que sua vida, dando a entender que sua vida se tornará uma vida objetiva, segundo Paulo, não é? Pessoal, no caso da individualidade, já é dada física e fisiologicamente, e daí decorre o quê? Sua manifestação psicológica correspondente. E nesse contexto, se colocar sérios obstáculos significa uma deformação artificial. Claro, é evidente que um grupo social constituído de indivíduos deformados não pode ser, pessoal, uma instituição saudável e capaz de sobreviver por muito tempo, pois só a sociedade que consegue preservar sua coesão interna e seus valores coletivos, no máximo de liberdade do indivíduo, tem direito à vitalidade, à vida longa, à vitalidade duradoura. O indivíduo, pessoal, não é um ser único, mas pressupõe também um relacionamento coletivo para a sua existência. Também o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abrangente. A individuação, falei anteriormente,
é o desenvolvimento da personalidade, desde o início da vida até o final. A individuação constitui-se como o eixo da psicologia junguiana. É o desenvolvimento psicológico que ocorre no indivíduo desde o nascimento até o final da vida. O si mesmo é o receptáculo, é ali o reservatório onde estão os germes da personalidade de cada um de nós, que é impossível conhecer de início. Conforme falei, pessoal, são potencialidades do indivíduo que vão se revelando e se manifestando no decorrer da vida. Por isso, Jung assevera que desenvolver a personalidade é lidar com o imprevisível. Ainda, pessoal, a individuação significa tornar-se único. Isso na medida em que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também, pessoal, que nos tornamos o nosso próprio si mesmo, vivemos sob as leis do si mesmo. Passaremos a viver as leis do si mesmo. Podemos traduzir a individuação assim como tornar-se si mesmo, ou realizar-se, o realizar-se do si mesmo. Pessoal, o desenvolvimento da personalidade, que é o nosso tema, a individuação, o desenvolvimento psicológico, são, no fundo, alienações do si mesmo, modos de despojar o si mesmo de sua realidade, em benefício de um papel exterior ou de um significado imaginário. O processo de individuação, nosso tema, leva em conta o aspecto do homem como ser de relações. Sem relações, o homem não é nada. Jung diz que é imprescindível considerar o inconsciente, porque o si mesmo é composto de duas dimensões, uma individual e outra coletiva, consciente e inconsciente, e que vão se manifestar no decorrer da vida do homem. A forma arquetípica tantos fatos existem, no sentido de reagir, de sentir, de conceber, que são comuns a todos os seres humanos, essas formas arquetípicas, mas são as formas individuais que determinam o tipo de cada um. Por exemplo, pessoal, o egoísta nada tem a ver com o conceito de si mesmo, tal como aqui usamos. Por outro lado, a realização do si mesmo parece ser o contrário do despojamento do si mesmo. Este mal entendido é geral, uma vez que não se distingue corretamente individualismo de individuação. O individualismo, pessoal, significa acentuar e dar ênfase de todas as formas, deliberadamente, a supostas peculiaridades em oposição às considerações e obrigações coletivas. A individuação, no entanto, significa precisamente a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. É a consideração adequada e não o esquecimento das peculiaridades individuais, o fator determinante de um melhor rendimento social. Esperamos isso. A singularidade de um indivíduo não deve ser compreendida como uma natureza de sua substância ou de seus componentes. Mas, pessoal, mas sim com uma combinação única, ou com uma diferenciação gradual de funções e faculdades que em si mesmas são universais, se relacionam universalmente. A individuação, nosso tema fabuloso,
Portanto, só pode significar um processo de desenvolvimento psicológico que faculte certamente a realização de qualidades individuais dadas. Em outras palavras, é um processo mediante o qual um homem se torna o ser único que de fato é. Com isso, pessoal, não se torna egoísta no sentido usual da palavra, mas procura realizar a peculiaridade do seu ser. E isto, como dissemos, é totalmente diferente do egoísmo ou do individualismo. Pessoal, o tema individuação é fabuloso, é espetacular, na medida que o indivíduo humano, como unidade viva, é composto de fatores puramente universal, é coletivo e de modo algum oposto à coletividade. E ainda, a ênfase individualista de sua própria peculiaridade representa uma contradição frente a este fato básico do ser vivo. Pessoal, a individuação, pelo contrário, ela tem por meta a cooperação viva de todos os fatores. Mas como os fatores universais que eu falei anteriormente sempre se apresentam em forma individual, uma consideração plena dos mesmos também produzirá um efeito individual, que não poderá certamente ser separado por outro, e muito menos pelo individualismo. Pessoal, a meta da individuação não é outra senão despojar o si mesmo dos invólucros falsos da persona, assim como do poder sugestivo das imagens primordiais. Assim, pessoal, depreende claramente o significado psicológico da persona. Entretanto, quando nos voltamos para o outro, isto é, para as influências do inconsciente coletivo, encontramos-nos assim num obscuro, nas profundezas do mundo interior, de compreensão muito mais difícil do que a da psicologia da persona, acessível a qualquer um. Jung diz que não há quem não saiba o que significa assumir um ar oficial ou desempenhar seu papel na sociedade. Estou falando de persona. Através da persona, o homem quer parecer isto ou aquilo, ou não. Ou então se esconde atrás de uma máscara. A persona é uma máscara. Ou até mesmo constrói uma persona definida, a modo de uma proteção como um muro. Assim, o problema da persona, ele não apresenta grandes dificuldades intelectuais. Ainda, pessoal, sobre o contraste individuação-aconselhamento. Pessoal, reiterando, o contraste entre individuação e aconselhamento é muito diferente. Jung diz que a natureza jamais se deixa impressionar por conselhos dados com boa intenção. Ele enfatiza que somente algo que obrigue atuando como causa é que move a natureza. Continuando, Jung assevera que ocorre do mesmo modo com o desenvolvimento da personalidade. Por quê? Porque não obedece a nenhum desejo, a nenhuma ordem, a nenhuma consideração, mas somente à necessidade do indivíduo. Jung diz que o desenvolvimento da personalidade precisa ser motivado e coercitivamente por fatos internos e externos. Ele diz que qualquer outro desenvolvimento seria justamente o individualismo, que é o contrário. Por isso, pessoal, a acusação de individualismo equivale a uma grande ofensa quando é dirigida ao desenvolvimento natural, objetivo
da personalidade. Pessoal, Jung diz que os processos interiores irrompe com força sugestiva. Jung entende que a melhor forma de ilustrar essas influências é citando, por exemplo, as doenças mentais, as inspirações dos grandes pensadores, as inspirações criadoras, as conversões religiosas e muitos casos desse tipo. Existem fatores externos que produzem diretamente a mudança, ou pelo menos, Jung diz, pressupõe a ela, mas nem sempre o fator externo explica suficientemente tais mudanças de personalidade. Pessoal, essas mudanças de personalidade podem se originar também de motivos internos e subjetivos, de opiniões, convicções, né? Os fatores externos desempenham um papel insignificante ou nulo. Jung diz que nenhum espírito criado poderá mergulhar nas profundezas da natureza e nem do inconsciente. Observa, pessoal, observa-se que o inconsciente ele nunca está em repouso. Sua atividade parece ser contínua, mesmo quando dormimos, até porque sonhamos, recebemos cartas do self constantemente, todos os dias. Muitas pessoas dizem que nunca sonharam. O mais provável que Jung diz é que não se lembra de seus sonhos. Não deixa de ser significativo o fato de que as pessoas falam dormindo, em geral, e em geral não se lembram do sonho que as fez falar, nem mesmo se lembra de ter sonhado. O inconsciente dá importância no mesmo nível que você dá a ele, mesmo nível. E Jung diz que os processos inconscientes se acham numa relação compensatória em relação à consciência. Jung usa a palavra compensatória e não a palavra oposta. Por quê? Porque o consciente e o inconsciente, que formam o si mesmo, não se acham necessariamente na oposição, mas se completam mutuamente para formar uma totalidade, o si mesmo. E ainda, pessoal, o si mesmo é uma instância que engloba o eu consciente, abarca não só a psique consciente, como a psique inconsciente. Por isso dizer uma personalidade que também somos, não é? Pessoal, Jung diz que podemos facilmente imaginar que possuímos almas parciais. Nós temos diversas almas parciais, são diversas personalidades. Vocês já assistiram filmes? Pessoas que têm 5, 10, 15, 21 personalidades. São almas parciais. Van Franz diz que tem 9 almas parciais que ela poderia identificar com precisão. Então, pessoal, é facilmente imaginar que possuímos essas almas parciais. Conseguimos, por exemplo, representar nossa persona ou não. A persona do pai, a persona do professor, do policial, do juiz, do promotor, a persona do comerciante. Então, nós podemos sim representar nossa persona sem grande dificuldade, mas ultrapassa o poder da nossa imaginação, a clara imagem do que somos, enquanto si mesmo, pois esta operação, a parte, deveria compreender o todo. Jung diz que é impossível chegar à consciência aproximada do si mesmo. Por quê? Porque mais que ampliemos nosso campo de consciência, nossa área de consciência, mais abrangência que consigamos, sempre haverá uma quantidade indeterminada e indeterminável de material inconsciente, que pertence à totalidade do si mesmo. Este é o motivo pelo qual o si mesmo sempre constituirá uma grandeza que nos ultrapassa.
Pessoal, continuando sobre a individuação, tema fabuloso, maravilhoso. Continuando nesse tema, os processos inconscientes compensadores do eu consciente, contém todos os elementos necessários para a autorrealização da psique. Isso como um todo. No nível pessoal, tais processos inconscientes são constituídos por motivos pessoais que a consciência não reconhece, mas que afloram nos sonhos ou são significativos de situações cotidianas declinadas por nós, isso de afetos que não nos permitimos e críticas que deixamos de fazer. Ok, pessoal? Pessoal, quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos, quanto mais abrangente a nossa consciência se torna através do autoconhecimento, atuando certamente, tanto mais se reduzirá a camada do inconsciente coletivo. Daí, pessoal, vai emergindo uma consciência livre daquele mundo mesquinho, daquele mundo pobre, suscetível e pessoal do eu, aberta para uma livre participação de um mundo mais amplo, uma consciência abrangente, livre para um mundo mais amplo, distante, mais amplo de interesses objetivos. Essa consciência, pessoal, ampliada, não é mais aquele enrolado egoísta de desejos, temores, esperança, ambições de caráter pessoal, que sempre deve ser ou corrigido contra tendências inconscientes, que certamente tornar-se-á uma função de relação com o mundo de objetos, colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo, uma conexão poderosa. Jung diz que as complicações que acontecem nesse estágio já não são conflitos de desejos egoístas, mas dificuldades que concernem a própria pessoa e aos outros. Pessoal, nesse estado aparecem problemas gerais que ativaram o inconsciente coletivo. E esses problemas exigem uma compensação coletiva e não pessoal. A compensação é coletiva e não pessoal. É então que podemos constatar que o inconsciente produz conteúdos válidos, não só para o indivíduo, mas para os outros, para muitos. Jung diz, talvez, para todos. Pessoal, os processos do inconsciente coletivo não dizem respeito somente às relações mais ou menos pessoais do indivíduo, de um indivíduo com sua família ou com o seu grupo que você convive, mas de respeito à comunidade humana em geral. Quanto mais ampla, quanto mais abrangente em pessoal for a condição que desencadeia a reação inconsciente, mais estranha e irresistível será a manifestação compensadora. Pessoal, a manifestação compensadora não só impele a comunicação particular, como a sua revelação, confissão, poderá até mesmo pressionar o indivíduo a assumir um papel representativo. E assim, continuando, a ideia da objetividade da psique, já falei para vocês, o inconsciente é objetivo, a psique é objetivo. Então a ideia da objetividade da psique não é de forma alguma forma descoberta. Jung diz, pelo contrário, representa uma das primeiras e mais amplas conquistas da humanidade, a convicção concreta do mundo dos espíritos, por exemplo. Jung diz que o mundo dos espíritos não foi uma descoberta, como por exemplo, a descoberta do fogo pela fricção, tem nada a ver, mas sim, o mundo dos espíritos
é a experiência, a conscientização de uma realidade tão válida quanto a do mundo material. Jung diz que não existe primitivos, e sabemos disso, que não conheçam a influência mágica ou de substância mágica. Todos sabem algo acerca da existência dos espíritos, tem medo do espírito da criança, não maltrata, não bate nas crianças, o primitivo com medo. Ele acha que aquele espírito da criança que está incorporado é dos seus ancestrais. O espírito, pessoal, é um fator psíquico. O espírito é um fator psíquico. Jung diz que é importante para a meta da individuação, isto é, da realização de si mesmo, que o indivíduo aprenda a distinguir entre o que aparece ser para si mesmo e o que é para os outros. É igualmente necessário que conscientize seu invisível sistema de relações com o inconsciente, ou seja, com ânima, a fim de poder diferenciar-se dela. Pessoal, é impossível que alguém se diferencie de algo que não conheça. No que concerne a questão da persona, que já falamos anteriormente, é fácil explicar ao indivíduo que ele e seu cargo são duas coisas diferentes. Mas no que se refere à ânima, a diferenciação é mais difícil pelo fato desta ser invisível. Ainda nesse tema, pessoal, da individuação, Jung diz que, em primeiro lugar, devemos lembrar-nos do preceito de que tudo vem de dentro, de que tudo que vem de dentro brota do fundamento pessoal da pessoa. A personalidade total é indicada, não é, em termos de símbolo, nesse tema, a personalidade total é indicada pelos 4 pontos cardeais, pelos 4 deuses, pelas 4 funções que dão orientação do espaço psíquico. Não é? Também é representada pelo símbolo do círculo que engloba a totalidade. Todos esses símbolos, pessoal, da totalidade, da personalidade total, aparecem durante os sonhos. Desde criança aparece. Pessoal, o si mesmo, continuando o tema, o si mesmo ele pode ser caracterizado como uma espécie de compensação do conflito entre interior e exterior. Porque trata-se de uma formulação, uma boa formulação, pois o si mesmo ele tem um caráter de algo que é um resultado, uma finalidade atingida, que de pouco em pouco e através de muitos esforços representa a meta da vida, a expressão plena dessa combinação do destino, a que damos o nome de individuação. Pessoal, Jung, falando de sentido, ele fala sentindo si mesmo como algo irracional e indefinível, né? Em relação, quer dizer, o eu não se pode nem se submete, mas simplesmente se liga, não é? Porque girando, por assim dizer, em torno dele, como a Terra em torno do Sol. Daí, pessoal, chegamos à meta da individuação. Jung diz que usa a palavra sentir para caracterizar um modo aperceptivo da relação entre o eu e o si mesmo. O eu, pessoal, ele fica girando ao redor do centro, o centro é o si mesmo, ok? Então, quando chega nesse estágio é que nós estamos em total, estamos em harmonia. Jung diz que nada se pode conhecer nesta relação, uma vez que não podemos afirmar sobre os conteúdos do si mesmo. Já o eu é o único dentre os conteúdos do si mesmo que conhecemos. O eu individuado, ele se sente como o objeto de um sujeito desconhecido e de ordem superior. É um sujeito diferenciado. Jung diz que
parece que as indagações psicológicas chegam ao seu limite extremo, pois a ideia do si mesmo é um postulado que ele diz que é transcendente, que pode ser justificado psicologicamente, pode ser constatado, pode ser justificado psicologicamente, mas não demonstrado de um modo científico. Até porque Jung diz que você não pode misturar a psicologia profunda, a psicologia do inconsciente, a psicologia analítica com religião, filosofia e ciência. Ainda, pessoal, Jung diz que o passo, além da ciência, representa uma necessidade absoluta do desenvolvimento psicológico. E sem isso, Jung diz que não poderia formular de modo adequado os processos que ocorrem empiricamente. Nós estamos falando de uma psicologia empírica. A psicologia junguiana é uma psicologia empírica, não poderíamos avançar. Por isso, o si mesmo, o si mesmo, ele pode pretender, pelo menos, ter o valor de uma hipótese, segundo Jung, análoga à estrutura dos átomos. Análoga à estrutura dos átomos, pelo menos. E ele diz que mesmo que estejamos mais uma vez envolvidos numa imagem, trata-se de algo poderosamente vivo, cuja interpretação ultrapassa as nossas possibilidades. Jung diz que não duvida em absoluto que se trata de uma imagem, mas é uma imagem na qual estamos incluídos. Né? Pessoal, as coisas que vêm à tona brutalmente, por exemplo, um exemplo que Jung dá, nas doenças mentais, permanecem ainda veladas na neurose. Nós sabemos disso, os junguianos sabem disso, mas não deixam de influenciar a consciência. Né? A análise penetra no pano de fundo dos fenômenos da consciência. Ela descobre as mesmas figuras arquetípicas que avivam os delírios psicóticos. Pessoal, Jung diz que finalmente se pode constatar por numerosos documentos históricos, literários, que tais arquétipos existem praticamente por toda parte. Quantos fatos existirem, quantos arquétipos existirão. Tratando-se, portanto, ele diz de fantasias normais e não de produtos monstruosos de insanidade. Jung diz que o elemento patológico não reside na existência destas ideias, mas na dissociação da consciência. Então, o elemento patológico está na dissociação da consciência, que não consegue mais controlar o inconsciente, é engolido. O consciente é engolido pelo inconsciente. Em todos os casos de dissociação, portanto, é necessário integrar o inconsciente na consciência. Essa é a luta do analista. Trata-se de um processo sintético que Jung denominou de processo de individuação. Pessoal, Jung diz que na união dos opostos, quando um deles jamais está separado do outro, trata-se daquela esfera da vivência que conduz diretamente à experiência da individuação. Isso ao tornar-se si mesmo. Jung diz que muitos símbolos deste processo de individuação poderiam ser encontrados na literatura ocidental da Idade Média e principalmente nos tesouros da sabedoria do Oriente. Mas quanto a isto, palavras, conceitos e mesmo ideias pouco significam. Pessoal, Jung diz que os símbolos do processo de individuação pode até levar a caminhos errados nessa área, ainda bem escura da experiência anímica, em que o arquétipo
nos defronta. Creio que diretamente seu poder psíquico se manifeste, sabemos, de maneira mais evidente. Se essa esfera, pessoal, representa algo, trata-se da pura vivência. Daí, não podendo por isso ser apreendida por nenhuma forma preconcebida. O indivíduo não tem. Jung diz, pessoal, que os processos naturais de transformação são anunciados principalmente no sonho. Né? Sobre esse tema, Jung disponibilizou uma série de símbolos oníricos do processo de individuação no livro 12, a obra completa, Psicologia e Alquimia. Tratava-se de sonhos que usavam, sem exceção, trata-se de sonhos, sem exceção, o simbolismo do renascimento. Trata-se de um processo demorado de transformação interna, do renascimento em outro ser. Este outro ser é o outro em nós. Pessoal, e esse é o outro em nós? A personalidade futura mais ampla com a qual já travamos conhecimentos, né? É como um amigo interno da alma. Pessoal, Jung diz que o homem é um par de um Dióscuro, né? Em que um é mortal e o outro é imortal, mas sempre estão juntos e, apesar disso, nunca se transformam inteiramente num só. Os processos de transformação, eles pretendem aproximar ambos. Ainda, pessoal, nesse contexto sobre a individuação, a consciência resiste a aproximar ambos, esses gêmeos, porque o outro lado lhe parece de início como algo estranho e inquietante, e porque não podemos nos acostumar à ideia de não sermos os chefes, os senhores, os donos da nossa própria casa, mas sempre preferimos ser eu e mais nada. Mas confrontamos, pessoal, com o amigo ou inimigo interior. E de nós depende ele ser um ou outro. Você escolhe. Jung diz que o grande perigo psíquico ligado à individuação, o tornar-se quem se é, pessoal, reside na identificação da consciência do eu. Reside na identificação da consciência do eu com si mesmo. E isso produz uma inflação que ameaça dissolver a consciência é engolida pelo si mesmo. Jung diz que o processo de individuação antecipa uma figura que tem origem à síntese dos elementos conscientes e inconscientes da personalidade. É um símbolo de unificação dos opostos, um mediador, é um salvador, um propiciador de completude. Nesse contexto, pessoal, Jung, de uma forma espetacular, ele designou a inteireza que transcende a consciência com a palavra si mesmo. A meta, nesse contexto, a meta do processo de individuação é a síntese do si mesmo. Observado, por outro lado, por outro ponto de vista, prefere-se o termo entelequia. Jung prefere usar o termo entelequia ao de síntese. Jung diz que há uma razão empírica pela qual a expressão entelequia possa parecer mais adequada. Ele diz que os símbolos da totalidade ocorrem frequentemente no início do processo de individuação e até podem ser observados nos sonhos iniciais da primeira infância. Pessoal, esta observação, segundo Jung, intercede a favor de uma tendência muito no início da potencialidade da inteireza, né? Razão pela qual o conceito de intelecto é recomendável, na medida, porém, que o processo de individuação venha a transcorrer empiricamente, como uma síntese. É como se, paradoxalmente,
algo já existente, defendesse ou dependesse ainda de uma montagem deste ponto de vista. O termo síntese, ele diz também, nesse caso, pode ser aplicado. Pessoal, individuação é o nosso tema. O conceito de individuação, reiterando muitas vezes, desempenha um papel imenso em nossa psicologia. A individuação em geral é o processo de formação e particularização do ser individual. E, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto da psicologia coletiva. É um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. Pessoal, o processo psicológico da individuação está intimamente vinculado, olha só pessoal, o processo psicológico da individuação está intimamente vinculado à função transcendente, aquela função que transfere conteúdos do inconsciente para a consciência, para desenvolver a consciência, porque ela traça as linhas de desenvolvimento individual, né, que não poderiam ser adquiridas pelos caminhos prescritos pelas normas coletivas. Jung diz que, em hipótese alguma, pode a individuação ser o único objetivo da educação psicológica. Antes de alguém tomá-la como objetivo, é preciso que tenha sido alcançada a finalidade educativa, de adaptação. Isso é o mínimo necessário de normas coletivas. Você tem que estar adaptado à norma coletiva para partir para a individuação, senão não consegue, não alcança. Ainda, pessoal, a individuação está sempre em maior ou menor posição à norma coletiva, sabemos disso, pois é a separação e diferenciação do geral e formação do peculiar. Não uma característica procurada, mas que já se encontra fundamentada na disposição natural do sujeito. Pessoal, a individuação leva a uma valorização natural das normas coletivas. Mas se a orientação vital for exclusivamente coletiva, a norma se torna supérflua, acabando-se a própria moralidade. Quanto maior a regulamentação coletiva do homem, diz Jung, maior a sua imoralidade individual. A individuação coincide com o desenvolvimento da consciência, a abrangência da consciência, que sai de um estado primitivo. Significa um alargamento, uma abrangência da esfera da consciência e da vida psicológica. É isso, pessoal. Sobre esse tema fabuloso, individuação, era o que eu tinha de dizer. Obrigado.